como ocorre a lesão do menisco? Você aí que sofreu lesão do menisco deve estar se perguntando onde foi que eu errei, o que eu fiz de errado para que meu menisco tenha sofrido uma lesão, não é mesmo? Então eu fiz esse vídeo para te esclarecer quais são as possíveis formas de haver uma lesão no menisco. A gente chama isso no linguajar técnico de mecanismo de trauma. Então qual é o mecanismo de trauma que vai fazer com que o menisco sofra lesão? Eu sou o Dr. Carlos Vinícius, sou ortopedista, especialista em cirurgia do joelho. Vem comigo então para mais um vídeo sobre o menisco. Lembrando que eu estou presente também em outras redes sociais, né, o Instagram, o TikTok. Lá o meu perfil é @Dr. Carlos Vinícius, me siga lá também, porque lá eu posto conteúdo diferente do que eu posto aqui no YouTube, e isso deve servir para você. E você que está começando agora a me seguir no YouTube, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, porque aí sempre que eu postar alguma coisa diferente, você vai receber um alerta aí de notificação que foi publicado um conteúdo novo, beleza? Então vamos lá. Como é que ocorre a lesão do menisco? Outra coisa, se você está querendo saber o que é o menisco, para que ele funciona, eu publiquei alguns vídeos também sobre isso aqui no meu canal. É só você pesquisar lá o que é o menisco, para que serve o menisco, que você vai achar os vídeos sobre isso. Existe uma situação fundamental, uma condição fundamental para que o menisco sofra lesão. E a partir dessa situação fundamental, aí vão ter as formas de romper o menisco. O que é essa condição fundamental? É ter uma compressão axial no joelho. Então, uma carga sobre o joelho, uma força de cima para baixo, pressionando o joelho, porque o menisco está aqui no meio, né? E aí o fêmur vai lá, pressiona o menisco contra a tíbia, e aí ele pode sofrer a lesão. Então precisa dessa condição, que é o mais comum. Lógico que pode acontecer fora dessa situação, mas o fundamental para que ocorra a lesão do menisco, e é isso. E aí, com base nisso, temos 4 situações, 2 principais, outras que podem estar associadas a outras lesões. Vou falar primeiro as 2 principais que costumam ter lesão somente do menisco. A primeira situação é a seguinte: você está com o joelho dobrado, né, aqui em flexão, não importa o grau de flexão, mas quanto maior o grau de flexão, maior o risco de sofrer a ruptura do menisco, porque aumenta ainda mais a carga em cima do menisco. E aí você vai sofrer um estresse, uma força, que vai empurrar o seu joelho para fora ou para dentro. Quando empurra o joelho para fora, a gente chama isso de varo. E quando empurra o joelho para dentro, a gente chama isso de valgo. O que é o para fora, para dentro? Está aqui os 2 joelhos, né? Vamos imaginar aqui. E aí quando você empurra ele para fora, eles se afastam um do outro. É o varo. E quando você empurra os joelhos para dentro, eles se aproximam um do outro, que é o valgo. Tá? Então, nessa situação em que há flexão e um movimento de varo ou de valgo, ocorre a lesão do menisco. Quando que isso pode acontecer? Num agachamento, por exemplo. Você está lá na academia fazendo agachamento, ou alguma variação do agachamento, ou está no CrossFit fazendo exercícios que envolvem o agachamento, e aí você faz aquele famoso valgo dinâmico, né? Que é quando você está subindo, o joelho cai para dentro, até mesmo quando está descendo, né, agachando, ele cai para dentro. Esse valgo dinâmico é péssimo para o menisco e é causador de lesão. Se não causar uma lesão aguda, ele pode ir degenerando o menisco aos poucos, e aí depois, mais para frente, você está andando, aí sofre a lesão do menisco. Por quê? Ele já está degenerado, aí faz um movimento um pouquinho mais forte, com mais carga em cima do joelho, e acaba rompendo o menisco, né? Uma situação corriqueira, e aí você acaba nem correlacionando ao esporte que você estava fazendo errado. Mas, na verdade, tem tudo a ver com o esporte que você estava fazendo errado. É que cronicamente foi destruindo o menisco até o momento que ele não aguentou e rompeu. Mas uma lesão aguda, mais traumática, você sente dor ali, é nessa situação que eu falei, fazendo um movimento errado. Ou, por exemplo, você está lá jogando handball, vai partir para uma jogada, aí faz uma flexão do joelho, e neste momento, né, você está com o pé de apoio aqui no joelho, vem um adversário e te dá uma trombada, bate em você de lado assim, que é comum no esporte, e aí faz o varo, e aí acaba sofrendo a ruptura do menisco. Outra situação, você está lá jogando vôlei, vai fazer um salto para executar um bloqueio. Aí na aterrissagem, você acaba
dando encontrão com um colega seu do time, parceiro do time, ou não cai muito legal, aí faz um varo ou valgo no joelho, associado à flexão e à pressão do salto, tem a lesão do menisco. Lembrando que quando você salta, na aterrissagem, cada joelho seu vai ter que suportar de 7 a 9 vezes o peso do seu corpo, cada joelho. E aí imagina, você faz um movimentinho fora do harmônico, do normal, aí vai ter uma força muito grande sobre as estruturas do joelho, né? Ligamento, cartilagem e menisco, e o menisco pode romper. Então, nos saltos é comum ter ruptura também. Segunda situação em que ocorre a lesão do menisco, né? Segundo mecanismo de lesão do menisco. Você está lá também com uma força axial no joelho, e aí você vai fazer um movimento de rotação do joelho. Então imagina lá, você está apoiando o pé no chão e faz uma rotação no joelho. Esses movimentos de apoio, né, tem a carga axial, são fundamentais para que haja a lesão do menisco. Aí associado a esse movimento rotacional de giro, pode sujeitar o menisco à lesão. E porque isso acontece, ó, tá aqui o menisco, certo? E aí o fêmur, que é esse osso aqui, ele vai ficar em cima dele, como se fosse um soquete, né? Então tá aqui o menisco, o fêmur fica em cima como se fosse um soquete, e aí você faz esse movimento aqui, ó, de giro, ó, macerando o menisco. Imagina colocando muito peso, muita força aqui. Aí rompe o menisco mesmo. Comum disso acontecer. Especialmente o menisco medial, né? Se a gente for comparar quem rompe mais, se é o menisco medial ou lateral, quem vai romper mais é o menisco medial, porque ele é mais fixo e é onde o fêmur fica fazendo isso aqui, ó, esse movimento em cima do menisco. Já o menisco lateral, ele é mais móvel, ele acompanha o movimento do fêmur. Aí quando o fêmur vai para frente ou vai para trás, o menisco acompanha. E aí, então a carga acaba sendo um pouco menor, né? O estresse ali em cima do menisco é menor, então tem menos ruptura no menisco lateral do que o menisco medial. O menisco medial é muito mais que o lateral. E aí algumas situações que isso pode acontecer, né? De movimento de carga mais rotação do joelho. Futebol. Você está lá com a bola partindo para a jogada para cima lá do gol adversário, e aí aparece um jogador adversário na sua frente, você vai precisar desacelerar e mudar de direção, que é o drible, né? Nisso que você faz a desaceleração, então é muita carga, que ó, o pé apoiando aqui no chão, e aí você precisa mudar de direção, seu corpo vai girar, fazer esse movimento rotacional, e com isso rompe o menisco. Pode romper a LCA junto? Pode romper a LCA junto, mas a lesão do menisco isolada pode acontecer nessa situação também. Ou pessoas que trabalham muito tempo agachado, né? Fica muito tempo agachado e está lá com aquela pressão em cima do menisco, e às vezes ficam até com uma mochila com os instrumentos, né, com as ferramentas, tipo eletricista, que fica muito agachado com as ferramentas nas costas, aí na hora que vai levantar, aí acaba machucando o menisco. Normalmente pessoas com mais de 40 anos têm mais risco de ruptura do menisco, porque é aquilo que eu falei, o menisco já está mais degenerado, desgastado, não um menisco novinho, de uma pessoa de 20 anos, e aí com um movimento de menor intensidade, com menor carga, acaba levando à ruptura do menisco. E aí, às vezes, a pessoa até está andando, sofre a ruptura do menisco, está saindo da cama, vai pisar, aí sente a ruptura do menisco, né? Como é que é isso? A pessoa sente o joelho travar, alguma coisa travou. É super comum, né? A pessoa está descendo da escada, por exemplo, e fala, ai, meu joelho travou. Precisa até ser carregado depois para o hospital, estava doendo muito. Isso aí, muito provavelmente, é a lesão do menisco. Vai acontecer em jovem? Difícil. Acontece mais em pessoas com mais de 40 anos, porque o menisco já está degenerado. Mas, como eu comentei anteriormente, pode acontecer em jovens que já estavam machucando o menisco cronicamente, fazendo um movimento errado, carregando muito peso, peso além do que a pessoa aguenta, o menisco degenera e acaba rompendo. Né? Carregar peso, a pessoa pode fazer exercício de carregamento de peso, levantamento de peso, mas se a pessoa não estiver bem preparada, fizer uma boa periodização para ir ganhando força e ajustando a musculatura, adaptando o corpo a essas pressões elevadas, o menisco vai romper. E é claro também que existe um limite do corpo humano. Por mais que você faça a periodização certinha, né, o movimento direitinho, tudo certo, o menisco ele vai degenerar sim, porque é uma carga muito além do que o corpo humano foi feito para suportar. Né? O atleta às vezes precisa se sujeitar a isso,
para conseguir atingir seus objetivos da vitória, da superação. Mas a gente tem que ter isso em mente, né? Tem que ter esse bom senso aí de que o corpo humano ele tem um limite, e aí se você ultrapassar esse limite, você pode destruir o menisco, sua cartilagem, ligamentos, tá bom? E aí a gente tem que orientar para que a pessoa tenha ciência de que isso pode acontecer, e aí ela escolhe se ela vai fazer isso ou não, sem problema. Uma terceira forma de lesão do menisco, que é muito comum, é associada à lesão de outras estruturas. O que é o mais comum? É associada à lesão do ligamento cruzado anterior. Como eu já falei em outros vídeos de LCA, a chance de você romper o menisco junto com LCA é de pelo menos 50%, é muita coisa. Né? Cada 2 pessoas que rompem o LCA vão romper também o menisco, porque o mecanismo de lesão do menisco e do LCA são muito parecidos, e acaba lesando tudo junto de uma vez. Tá? Lesão de ligamento colateral medial, às vezes acontece com o menisco também, porque o colateral medial está aqui, ó, e ele está bem grudadinho do menisco medial, por exemplo. E aí, quando rompe o LCM, acaba rompendo o menisco. Lesão de múltiplos ligamentos. A pessoa está esquiando. Aí, na queda, luxa o joelho. Aí vai lesar um monte de ligamento e junto rompe o menisco também. Fraturas, né? Acaba rompendo o menisco também. Aí vem a quarta forma de lesão do menisco. São traumas diretos, pancadas, acidente. A pessoa foi atropelada, caiu de moto, trauma de pessoa que estava no carro contra o outro carro, tem uma colisão entre os carros, aí sofre uma fratura. Quando tem fraturas no joelho, é muito comum ter lesão também no menisco, né, na tíbia, fratura na tíbia. A gente chama de fratura do planalto tibial, super comum isso acontecer. Fraturas supracondilianas do fêmur, também é comum ter lesão do menisco. Então, eu falei aqui as 4 formas de lesão do menisco, né? Flexão mais um estresse em varovalgo, rotação do joelho com uma carga axial associada, lesões combinadas, né? Lesão multiligamentar mais menisco, lesão de só um ligamento, tipo LCA, LCM, mais menisco, e traumas diretos, fraturas, né? Quando tem a fratura do fêmur, da tíbia proximal, né? Que é o planalto, fêmur distal, pode acontecer a ruptura do menisco. A ruptura do menisco é muito comum e ela costuma estar associada a outras lesões. É difícil da lesão do menisco ser isolada, tá? Normalmente ela é mais uma lesão isolada em pessoas que já têm uma degeneração do menisco, né, e aí acaba ele estando mais frágil, e aí com um movimento com menor energia, isso acontece. Ou até de forma mais infrequente, acontece lesão isolada do menisco também. E se a gente for comparar lesão do menisco medial com lateral, a do medial é mais comum, porque o menisco medial ele é mais fixo, mais sujeito a cargas rotacionais, que acaba desgastando ele com o tempo, ou até mesmo a carga mais elevada acaba sendo maior nele mesmo. Beleza? Se você sofreu alguma lesão no menisco, não deixe de procurar o ortopedista quanto antes, para fazer o tratamento quanto antes também. Inclusive, tem um vídeo falando sobre isso, tá? Se você quiser saber mais, você procura esse vídeo aí, para você ter mais informação, tá? Não deixe de se tratar e fazer o diagnóstico correto. Até mais, um abraço.